Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 3 até o 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é, de longe, a maior personalidade que o mundo já conheceu. Não precisamos lançar mão nem da prerrogativa da divindade. O Senhor Jesus se destacou como o maior de todos os mestres, pregadores, é o maior em uma escala muito avançada, muito mais elevada do que os melhores que já existiram. O Senhor Jesus, sua influência, não só de seus milagres, mas da sua própria vida, tem influenciado o mundo, geração após gerações. Ensinos como Sermão do Monte, como sermão profético, parábolas, como a parábola do bom samaritano, do filho pródigo e as dezenas de outras parábolas, têm se tornado peça da literatura mundial, conhecida de povos de todos os recantos da terra. Os princípios que Jesus anunciou, ensinou nas suas pregações, nos seus ensinos, se tornaram as bases da ética, da moral, dos princípios humanitários, do bom relacionamento, da família. Tudo que a humanidade realmente tem de bom, em termos de leis, de direitos, de valores da vida humana, do ser humano, provém direta ou indiretamente do que Jesus ensinou e do que Jesus fez. Se nós perguntássemos ao mundo natural, esse mundo sem ainda a revelação, o que eles acham de Jesus, a maioria das pessoas inteligentes, que pensam, que analisam, que têm bom senso, diria: ele foi o maior de todos os mestres, ele foi o maior de todos os revolucionários, ele fez a revolução do amor, da justiça, do bom senso, da verdade. Outros diriam, ele foi um grande mártir. Outros diriam que ele foi o maior de todos os filósofos. Estas definições que eu estou dando aqui, por último, não servem para nós. Nós não ficamos na superfície. Nós não nos referimos a Cristo com nenhuma dessas definições. Revolucionário, mártir, maior líder religioso do mundo. Não. Essas definições não nos servem. Nós preferimos buscar as definições que têm a ver com a nossa experiência com Ele, que é mais do que uma experiência apenas de um olhar, de uma pessoa que é analista, de uma pessoa que está apenas observando o agir e o mover dos acontecimentos. Não. Nós vamos para a palavra de Deus. E hoje eu quero pegar aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses alguns conceitos, alguns adjetivos que conceitua, que nos mostra quem é Cristo. O apóstolo Paulo traz alguns adjetivos, eu vou citar talvez uns 6 adjetivos, só nessa carta de Filipenses, não vamos sair dela.
Ele traz então alguns adjetivos que conceituam Jesus Cristo para os seus seguidores, para aqueles que têm alcançado uma experiência milagrosa de transformação e de novo nascimento com Ele. Aliás, a razão por que estes conceitos servem para nós é porque eles estão também relacionados à nossa experiência com Ele, àquilo que Ele faz por aqueles que creem nele e recebem da virtude que provém dele. Então esta é a razão porque tomo a carta de Paulo aos Filipenses, aliás, lembrando que esta carta talvez seja uma das cartas mais afetuosas de Paulo com relação aos irmãos na fé. Nesta carta, Paulo faz muitas recomendações, expressa seu amor sincero pelos irmãos e admoesta a todos a continuar crendo e buscando conhecer a Jesus Cristo. É uma carta essencialmente cristã. Foi escrita para a igreja. Foi direcionada a pessoas que nasceram de novo. Como vocês já sabem, essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, por volta do ano 62 da era cristã. Mas em nenhum momento a experiência negativa da prisão roubou de Paulo as virtudes, a força e o entusiasmo de um homem que conhecia Jesus de perto. Então, quem é Cristo para Paulo aqui em Filipenses? Vamos rapidamente a cada definição, que são curtas. Em primeiro lugar, Paulo diz que Cristo é nossa vida. Hoje a irmã Nilva frisou isso na escola dominical. Jesus não é o seu filho que é a sua vida, nós amamos os filhos. Achei muito interessante essa colocação, porque é fácil demais a gente adotar, né? A gente começar a falar o que o mundo fala, né? As pessoas do mundo adoram sorvete, por exemplo. Você não pode adorar sorvete, você pode até gostar de sorvete, né? Mas adorar nunca, né? Eu adoro viajar. Não, você não pode adorar viagens, você tem que adorar Deus. Mas isso é comum, esses termos no mundo, e a gente adota, e de repente a gente fala, eu adoro o meu filho. Não, você deve amar o seu filho. Aliás, há uma liçãozinha que a gente fala para criança na escola dominical, mais ou menos assim, em resumo. A gente adora só Deus, com respeito às outras pessoas nós amamos, e com respeito a objetos ou coisas, nós gostamos. Se gosta de coisas, se ama pessoas e se adora Deus, né? Então este realmente é um caminho bem sensato para a vida do cristão. Então, Paulo disse que Jesus é a nossa vida. Nossa vida não é uma viagem, não é um filho, não é um hobby. Nossa vida é Cristo. Ele diz, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Quando você entende que Cristo então é a sua vida, você assume a responsabilidade de dar prioridade a Cristo. Porque quando nós falamos de vida, e vamos pensar na vida física, nós fazemos tudo para proteger, para preservar a vida física. Uma pessoa daria tudo quanto tem pela sua vida. Ou seja, a vida vale mais do que as coisas. Uma pessoa não me diria nenhuma dificuldade de pagar uma consulta caríssima, sabendo que através da consulta ele pode recuperar a sua saúde, conservar a sua vida. Ele não me diria dificuldades nenhuma para tirar a sua última economia para pagar um medicamento ou um exame que pudesse favorecer a manutenção da sua vida, porque a vida merece toda a prioridade, ela tem que estar em primeiro lugar. Então, quando nós entendemos que Cristo é a nossa vida, nós assumimos
o compromisso de dar a Jesus Cristo a prioridade máxima em toda a nossa vida, todo o nosso viver, todo o nosso existir. E é bom entendermos uma coisa: Cristo não é algo que você acrescenta à sua vida, Ele é a sua própria vida. Paulo disse que nele vivemos, nele movemos e nele existimos. É difícil associar Cristo como nossa vida, porque a gente acha que é independente dele. Porque o homem acha que ele existe independente de Cristo, independente de Deus. Mas ninguém vive ou existe independente de Deus. Até os ímpios, até os perversos, até os que estão praticando o mal, estão usando de uma habilidade, de um atributo divino, que é a vida, para fazer aquele mal. Mas de fato, ele só está vivo porque Deus lhe dá vida. Cristo é a nossa vida, e essa vida começa aqui, mas se estende para toda a eternidade. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Segundo, Paulo diz que Cristo é o nosso exemplo. Ele escreveu: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Haja em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui é disposição mental, é mente, ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, buscar aprofundar seu relacionamento com Cristo ao nível de você sentir como Ele sente, gostar daquilo que Ele gosta, querer aquilo que Ele quer. Quando nós então falamos que devemos perseguir, devemos seguir o exemplo de Cristo, nós estamos falando de algo que só é possível a partir do novo nascimento, porque seguir o exemplo de Cristo não é fruto apenas do esforço humano, é o trabalho eficiente e eficaz do Espírito Santo em nossa vida. Mas é preciso, é claro, querer e buscar, e dizer: vou viver olhando para o exemplo de Cristo, vou imitar a Jesus no seu exemplo. E nesse texto de Paulo aos Filipenses, Paulo destaca uma das virtudes de Cristo, que enseja para Paulo nos motivar a imitar a Cristo. Qual é esse exemplo? É o exemplo da humildade. Nesse texto, Paulo diz que Cristo humilhou-se a si mesmo, porque sendo em forma de Deus, não se apegou aos direitos divinos, mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que Paulo disse: armem-se da mesma mente que Jesus tinha. Ele tinha a prerrogativa da igualdade com o Pai, sendo eterno, infinito, glorioso, no mesmo nível, na mesma medida que Deus, o Pai, é. Ele poderia ter lançado mão deste atributo e aniquilado todos os seus inimigos, mas Jesus preferiu aniquilar-se a si mesmo. Lá no passado, Isaías mostra para nós, do capítulo 14, que uma criatura brilhante de Deus na eternidade passada, sem sabermos direito explicar por que razão, mas a Bíblia diz que aquela criatura belíssima de Deus disse em seu coração: vou fazer o meu trono acima do trono de Deus, vou me elevar, vou me exaltar, vou me engrandecer acima do Criador. E disse: serei igual a Deus. É interessante que era um anjo chamado Lúcifer, que o nome se tornou ruim,
mas era um nome bonito, aquele que conduz a luz. E ele então, sendo criatura, quis ser igual a Deus. Ao contrário, Jesus desce do céu, sendo Deus, preferiu ser homem, obediente, indo até a morte e morte de cruz. As trajetórias determinam o destino. O anjo Lúcifer, que caiu, queria subir. A Bíblia diz que ele será sentenciado ao mais profundo do abismo. O Filho de Deus, que estava elevado e era igual ao Pai, mas desceu, a Bíblia diz que o Pai vai elevá-lo acima de todos os nomes, vai lhe dar um nome que é sobre todo nome, para que toda língua se dobre, se confesse a Ele como Senhor, e todo joelho se dobre diante dEle. A trajetória de Lúcifer do orgulho levou ele à condenação, a trajetória de Cristo de humildade levou ele à exaltação. Então o grande exemplo de Cristo é: seja humilde. Não espere as outras pessoas te humilharem, não, você mesmo, humilhe-se a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus, muito antes de humilharem a ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e obediente ao Pai, conquistou para nós a redenção efetuada na cruz. Então, este exemplo, o exemplo da humildade, é o grande exemplo do Filho de Deus para nós. A Bíblia diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Terceiro, Cristo é a nossa justiça. Filipenses 3, verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Esse tema, Cristo, nossa justiça, é o tema mais avançado, mais profundo nas epístolas de Paulo. Paulo dedicou-se praticamente a sua vida inteira para entender e para ensinar que a justiça, o padrão que agrada a Deus, não vem de nossos esforços fracos, vem da obra de Cristo efetuada na cruz. Paulo ensinou incansavelmente que só em Jesus o homem pode ser considerado justo. A justiça, Paulo disse: eu espero ser achado justo nele. Eu quero exercer, eu quero praticar a fé em Jesus Cristo como justiça de Deus para a minha vida. Então Jesus ocupa o lugar que nós não poderíamos jamais chegar ali. E é o único lugar que Deus aceita o homem. É o único lugar que Deus considera o homem preparado, trabalhado para um dia entrar no céu. É por isso que não existe céu sem cruz. Não existe trono sem cruz. Não existe coroa sem cruz. Todo o caminho do cristianismo tem que começar na cruz do Calvário, na grande obra do Calvário. É ali que Deus resolve o nosso problema. É ali que Deus mesmo paga as nossas dívidas. Que Deus faz o acerto baseado em sua lei absolutamente justa. Quando eu creio em Jesus, quando você crê em Jesus, você está crendo numa provisão eterna. Você está crendo numa obra que satisfaz toda a perfeição exigida por Deus. De tal maneira que Deus não te vê mais como um pecador. Ele começa a olhar para você e ver a pureza do seu Filho Jesus, acreditado, conferido à sua vida. Paulo escreve: mas agora se manifestou sem fé a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé
em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O apóstolo Paulo compreendeu que até mesmo a lei de Deus, apontava para a justiça de Cristo. Até mesmo os profetas que pregaram anunciando coisas gloriosas, grandiosas, eles o faziam para realçar a vinda do justo, que justificaria a muitos. Este justo é Jesus. Vamos para o quarto conceito de Paulo sobre a pessoa de Cristo. Cristo é o nosso alvo. Há uma pequena diferença entre ter Jesus como exemplo e ter Jesus como alvo, e eu vou explicar. Já falamos sobre Cristo como nosso exemplo, citamos o exemplo da humildade. Agora, Cristo como alvo. Qual a diferença, assim, em breves palavras, entre Cristo exemplo e Cristo alvo? Cristo exemplo é para a nossa caminhada diária. Cristo alvo é exatamente aquela visão a longo prazo, aonde você pretende chegar. Cristo como alvo, ele se torna o final da nossa caminhada, o ponto alto da nossa fé, o cume do monte que escalamos durante toda a nossa existência, na esperança de chegarmos na presença de Deus. Então vamos para o texto. Paulo escreveu assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então aqui temos a expressão, isso está em Filipenses 3, 13 e 14. A expressão, prossigo para o alvo. O que é o alvo? O alvo é aquele lugar aonde nós pretendemos atingir. É o ponto aonde nós queremos chegar. E Cristo como nosso alvo, então, nós podemos dizer que Ele se tornou aquele ponto culminante da vitória final, que todo cristão espera quando terminar a sua jornada neste mundo. O nosso alvo é chegar aonde Jesus está. Nós não queremos ir para nenhum outro lugar. O nosso único alvo da vida é chegar aonde Jesus está, estar com Ele um dia, se unir a Ele eternamente. Interessante que a gente pensa no céu, mas você não pensa num céu a parte de Cristo, de jeito nenhum. Eu quero estar onde Jesus está. Eu nem preciso dizer que eu quero estar no céu. Eu quero estar onde Ele está. Por quê? Porque Ele se tornou nosso alvo. Nós perseguimos Cristo. Mas isso não está contra a doutrina de Cristo, não está coerente com aquilo que Jesus ensinou. O alvo final da fé cristã é, sem dúvida, a nossa união completa e definitiva com o Senhor Jesus. Ele disse para os seus apóstolos: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Esse é o alvo. Esse é o objetivo final da nossa caminhada. Por que nós resistimos o calor do sol? Por que nós resistimos à tempestade? Por que nós não paramos de servir a Jesus? Porque ficamos desempregados. Por que não paramos de servir a Jesus? Porque ficamos doentes. Por que não desistimos de estar louvando o nome dEle e de ler a sua palavra quando as pessoas se levantam contra nós? Por quê? Porque nós sabemos que um dia estaremos com Ele e todas essas coisas negativas serão passado. O nosso futuro é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo. Agora eu vou desistir de Cristo porque alguém me maltratou, alguém me desprezou, alguém falou mal de mim. Você vai ficar com o mundo? Você vai perder
essa feliz esperança de continuar caminhando para o seu encontro definitivo com Ele, só porque alguém no percurso da estrada colocou um obstáculo, machucou seu pé, feriu seus pés, e você agora diz: não vou mais servir a Deus, não vou mais servir. O Senhor Jesus deixou-nos o exemplo. Pedro disse que Jesus deixou-nos o exemplo. Quando o maltratava, ele não revidava e ele não pedia vingança. A Bíblia diz que ele deixava tudo nas mãos do Pai. E Pedro disse que assim também nós devemos fazer, porque um dia estaremos com Ele. E nesse dia, tudo que você pagou, sofreu, sentiu por causa da sua fé em seguir o alvo, em continuar em direção ao alvo, naquele dia todas as coisas deixarão de ter qualquer influência e relevância na sua vida, porque vai prevalecer a sua união com Ele. Nós estaremos para sempre com o Senhor, disse Paulo. E estaremos para sempre com o Senhor. Veja que a Bíblia fala mais de nossa união com Cristo na eternidade do que de fato nós estamos no céu. Porque o céu é Cristo. O céu é Jesus. É o lugar aonde Ele reina, onde Ele domina, onde Ele manifesta a grandeza da sua bondade, do seu amor, da sua perfeição. Este lugar é o céu. Lá é o céu, porque Jesus está lá, porque o Pai está lá, porque o Deus Trino está lá. Então Jesus disse: Pai, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. A carta aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Olha, Jesus também tinha um alvo. Por que Jesus foi obediente, foi fiel, foi resignado, humilhou-se? Porque a Bíblia diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a afronta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, da majestade no trono de Deus. Então o Senhor Jesus tinha em vista a alegria da nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele no céu foi um incentivo para Ele ir até o fim. O gozo que estava proposto para Cristo não era só retornar para o céu, não. Era retornar para o céu com a certeza de que Ele tinha gerado, Ele tinha preparado o caminho para uma igreja gloriosa, chegar ali para amá-lo, para contemplá-lo, para estar com Ele, para conviver as delícias da eternidade com Ele. Então Ele sabia que isso era um gozo que lhe estava proposto. O pai deve ter dito: filho, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas muito difícil. Mas só que tem um detalhe: o seu trabalho será recompensado. Um dia você estará de volta ao céu. Isso eu estou pensando antes de Jesus vir, né? Um dia você vai retornar, depois da cruz, depois do sepulcro, da ressurreição, você vai retornar. E não vai demorar muito. Os resultados da tua obra na cruz vão aparecer aqui no céu e você vai ficar feliz. Isaías disse isso, né? Que a sua alma ficará feliz. A alma de Cristo ficará feliz. Era o gozo que lhe estava proposto de estar um dia com todos nós reunidos no céu. Jesus está aguardando com mais ansiedade o dia do arrebatamento para nós estarmos com Ele do que nós estamos ansiosos pelo arrebatamento. Com certeza Jesus está muito mais. Alguém diz assim: será que Jesus vai demorar? Não sei. Como também disse a irmã Nilva hoje, a questão do tempo para Deus, né, é bem diferente da gente. Às vezes Deus disse assim: logo farei isso. O logo de Deus demora 100 anos, 50 anos, um século. Por quê? Porque o logo de alguém que é eterno é assim mesmo, né?
que você acha que significa 1000 anos em relação à eternidade? 1000 anos em relação à eternidade, esse 1000 anos é muitas milhões de vezes menor do que um pingo de um i, um pinguinho de um i, numa folha de papel do tamanho dessa igreja. Então nós acreditamos que o Senhor espera por nós. E o penúltimo adjetivo é: Cristo é a nossa alegria. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. É interessante observar, porque a gente fala muito esse versículo, né? Alegrai-vos sempre, se outra vez digo alegrai-vos, a gente fala, irmãos, vamos ficar alegre, mas a nossa alegria aqui, ela é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A salvação de Cristo é uma fonte de consolo e de alegria para o crente. Isaías disse: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. A cidade de Samaria, na época de Paulo, a cidade de Samaria era triste, era uma cidade sombria. Naqueles dias, dos primeiros dias da igreja, depois do Pentecoste, a Bíblia diz que Felipe, o diácono Felipe, que agora já estava na função de evangelista, desceu à cidade de Samaria e pregou na cidade o evangelho de Jesus. E a Bíblia diz que, enquanto ele pregava, Deus foi fazendo milagres, libertando, curando, fazendo coisas maravilhosas. E no final de todo aquele trabalho evangelístico, termina Lucas relatando, dizendo o seguinte: e houve grande alegria naquela cidade. Qual é a grande diferença entre a Samaria antes e depois do trabalho de Felipe? Na realidade, não é a Samaria antes de Felipe ou depois de Felipe. É a Samaria antes de Cristo e depois de Cristo. Felipe levou Jesus para aquela sociedade, para aquela cidade, e a cidade ficou cheia de alegria. Alegrai-vos no Senhor. É isso que é alegrar em Deus. Eles sabiam que Deus estava visitando aquele lugar através do nome santo de Jesus, do Evangelho de Jesus. Portanto, o Evangelho é capaz de mudar uma cidade, corações, transformar a tristeza em alegria. E a última coisa, Cristo, Paulo diz, Cristo é a nossa fortaleza. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso, vamos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora mais bonito ainda, juntos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, Paulo, a gente fala Paulo, né? Paulo foi um homem que teve entendimento das coisas, então a gente aproveita da revelação que ele teve. Ele diz que tudo que Deus faz em Cristo. A nossa justiça está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, nós somos vitoriosos em Cristo. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele era cristocêntrico. Paulo colocou Cristo no centro de toda a sua vida, toda a sua existência. Paulo não conseguia pensar coisa alguma fora de Cristo. E ele estava certo. Quando você acorda de manhã, você não pode ter a presunção que você é capaz de viver aquele dia no seu próprio esforço, na sua própria capacidade. Então o homem inteligente, a mulher sábia, logo nos primeiros momentos do dia, ele já clama e diz, Senhor Jesus, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu de fato posso, mas no Senhor. Então esteja comigo, me ajuda, me guarda, me leva e me traz, me ensina, me guarda dos perigos, dos atropelos da vida. E sabiamente você segue a sua vida. Você usa aquilo que Deus te deu, que é a capacidade para o trabalho, para
para produzir, para fazer, mas você já está debaixo da graça de Deus. Você já disse para Ele: Senhor, eu vou na Tua força. Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Então, presunçoso, orgulhoso é o homem, é a mulher que acha que pode fazer alguma coisa sem Cristo. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, então, é a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de refúgio e de proteção. E foi sobre isto que Isaías profetizou quando disse: e será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Jesus é esse refúgio, querido. Irmão, irmã, esconda em Jesus, refugie-se em Jesus. Pastor, agora as coisas estão muito difíceis, pastor, tem tudo contra mim, tudo dando errado. Então chegou a hora de você orar mais e se esconder em Jesus, refugiar-se nele, porque ele é uma rocha forte, firme. Vai passar, ele vai abrandar o vento, ele vai acalmar a tempestade, mas espere nele, fique com ele. Glória a Deus. E não perca jamais a certeza de que Ele já está só esperando que você se derrame, você se volte para Ele tomar as rédeas das coisas e colocar no lugar que tem que estar. Você não pode, mas Ele pode. Você é pequeno, mas Ele é grande. Você não vê tudo, você vê em parte, mas Ele conhece as coisas profundamente. Diga comigo: o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Para terminar, Paulo queria muito mesmo. Nessa carta aos Filipenses, Paulo demonstra o tanto que ele queria conhecer e ganhar a Cristo, acrescentar Cristo na vida dele. Mas ele primeiro disse que queria conhecê-lo, depois ganhar. Este era o seu maior desejo. Paulo entendeu que em Jesus a sua vida ganhava força, sentido, razão. Paulo era o grande Paulo em Cristo. Fora de Cristo, ele era um homem comum, fraco, frágil, como qualquer um. Mas ele descobriu o segredo. Ele descobriu a origem do poder gerador de vida. Produz força, que produz capacidade, que ilumina, que guia. Então Paulo queria conhecer a Cristo, queria ganhar a Cristo. Eu digo para vocês ao terminar: precisamos conhecer a Cristo. Existe tanta virtude em Jesus, fora dos conceitos humanos aí de grande líder, reformador. Isso não, esses conceitos humanos não afetam a nossa experiência pessoal. Mas quando você descobre as prerrogativas, que não são conceitos humanos, são conceitos divinos, você consegue entender as prerrogativas de Cristo. Você descobre que são essas prerrogativas em Cristo que operam a seu favor. São esses atributos de Cristo que dão segurança e conforto no decorrer da caminhada da vida. Que Deus nos ajude a alcançar o entendimento espiritual de Cristo e tomar posse dessa provisão, porque Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu interior. Se nós começamos a desfrutar dessa força, dessa virtude, nós vamos ser novas pessoas. Algo novo vai estar brotando de nosso interior. Que Deus abençoe a cada um de nós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E agora,
sabendo que Jesus é tudo isso e pode fazer tantas coisas boas, fale com Ele, abra seu coração de Jesus, eu vou confiar, eu vou me exercitar nessa reflexão, nesse pensamento, de conhecer o Senhor, de trabalhar, de viver nessa comunhão, nesse contato vital com o Senhor. Eu vou, Senhor, fazer o que Paulo fez. Eu vou orar, quero te conhecer, Jesus, quero te conhecer e quero ganhar mais a Cristo. Eu quero ter mais Cristo em minha vida. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, te agradecendo, Senhor, porque se somos o que somos, pela graça somos, e cremos, Senhor, que o teu poder tem sido, Senhor, eficaz na vida de cada um de teus servos e servas que aqui se encontram, e a tua obra, Senhor, que um dia será completa, no dia de Cristo. O Senhor que começou a boa obra vai completá-la, porque nós temos caminhado, vivido e andado, Senhor, olhando, buscando e querendo mais da sua virtude, da sua graça. Abençoe, Senhor, as famílias, os lares, ó Deus, que essa experiência pessoal com o Senhor se estenda até mesmo às crianças, àqueles que, Senhor, ainda são novos na fé, possam entender isso logo cedo, e todos nós possamos crescer nesta graça bendita, nesse bendito caminho santo do Senhor. Obrigado, Jesus, fica conosco, dá-nos, Senhor, um coração aberto para te ouvir e te receber. Glória a Deus.